longe da presença do Pai. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra de Deus que se encontra aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 15. Eu vou estar lendo versículo por versículo, e em cada versículo nós vamos estar ministrando aquilo que o Senhor nos revela em sua palavra, em nome de Jesus, amém? Antes de mais nada, quero agradecer aos meus líderes dos jovens, Rafael e Flávio, que Deus os abençoe, juntamente também ao Ministério de Louvor, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. E claro, também não deixar de dar aqui os meus cumprimentos ao meu amado pastor, juntamente com a pastora Josi, que é aqueles que têm me dado a oportunidade, a chance de poder estar aqui neste altar para trazer uma palavra de Deus, contar o meu testemunho. Vou tentar resumi-lo porque o tempo me é curto, mas o Espírito de Deus vai nos dirigir. Então, que Deus abençoe a cada um que tem compartilhado, que tem me ajudado de alguma forma, em nome de Jesus. Queridos, hoje eu tenho um tema para essa mensagem de hoje, voltando para a casa do Pai. Eu tenho certeza que há uma geração aí fora que se encontra perdida, afastada da presença do Pai. Mas eu também quero ter a ousadia e a graça do Espírito de Deus de transmitir uma mensagem não somente dirigida àqueles que são afastados, aqueles que estão desviados, aqueles que um dia estiveram na presença de Deus e saíram. Não, eu quero globalizar. No contexto geral, o homem em si é o filho pródigo de Deus, que Deus anseia que ele volte, né? Muitos pregadores aplicam essa mensagem apenas para aqueles que estão desviados, aqueles que estão afastados do caminho do Pai, mas na verdade, aqui para nós, todo homem sem Jesus, ele está longe de Deus, o Pai. Amém? Então vai compartilhando para que essa mensagem chegue ao coração de pessoas, talvez de amigos que você conheça, talvez de amigos da faculdade, da sua escola, pessoas que você sabe que um dia estiveram na presença de Deus, se afastaram, e outras que ainda nem sequer ouviu falar de Jesus. Amém? Pois bem, se puder ligar aqui eu vou estar lendo versículo por versículo e Deus vai estar falando aos nossos corações, amém? No capítulo de Lucas, em Lucas, no capítulo de número 15, a partir do seu versículo de número 11, o primeiro versículo que nós vamos ler diz: E disse, quem disse? Jesus. Jesus aqui está dando um ensinamento, usando uma parábola para explicar a situação de alguém, o que ocorre, o que acontece com um filho longe da presença do seu pai, que é o seu porto seguro. Então Jesus está dizendo: um certo homem tinha 2 filhos. Jesus então nos dá 3 personagens nesse versículo. Um homem, obviamente o pai, com seus 2 filhos. Então nós temos aqui 3 personagens, e acredite, nós vamos aprender com todos os 3, amém? No versículo a seguir diz: e o mais moço significa, quando a gente fala de novo, quando a gente fala de alguém jovem, novo, a gente lembra logo da imaturidade, não é verdade? Então, este filho mais novo, o que ele fez? E o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Pela sua imaturidade, por não estar
enraizado na maturidade, aquele jovem desejou pedir a herança ao seu pai. E como já era de promessa dele, como já era de direito, o pai não, de forma nenhuma, o recusou o seu pedido. O pai, no versículo a seguir, no versículo 13, e poucos dias, não demorou muito, poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Queridos, veja bem, o filho mais moço, moço fala de maturidade, e tem muita gente assim, né? Inclusive eu vou, mais na frente, se der tempo, vou estar contando um pouquinho do meu testemunho. Quando a gente fala de pessoas mais novas, a gente lembra da imaturidade. A pessoa não alcançou um nível de maturidade suficiente para lidar com certas coisas. E este jovem, obviamente, que ele não estava preparado para tomar posse de uma herança. E isso está muito claro, né? Porque ele, além de pedir a herança que lhe era por direito, ele saiu da casa do pai. E para piorar a situação, ele não foi para próximo, ele foi para muito longe, uma terra longínqua. E no versículo a seguir, versículo 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E havendo ele gastado tudo, queridos, se você tem uma renda, se você não tem uma renda para ganhar, você, por exemplo, você trabalha numa empresa, você recebe sua rescisão, e se você começar a gastar e não dar um jeito de arrumar um outro trabalho, um outro serviço, aquele dinheiro vai logo se acabar. E aqui nós vemos que foi exatamente isso que aconteceu para aquele filho pródigo. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, ou seja, como se não bastasse. A coisa já estava feia, ficou pior. Como se não bastasse, houve fome naquela terra. Naquela terra houve uma grande fome. E aí então o texto vai dizer que ele começou a padecer necessidades. Queridos, longe da presença de Deus, não há prosperidade, não há vida, não há alegria. Vamos seguir aqui no versículo de número 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. Veja bem, já era para ele ter caído em si. Já tinha acabado tudo, já tinha perdido tudo. Já era para ele ter caído em si. Mas, ao invés disso, o que ele fizera? Ele recorreu aos estrangeiros, a outros lugares. E tem muita gente assim, longe de Deus. Tem muita gente assim que está perdendo tudo, ou já perdeu tudo, mas ainda não caiu em si, que deve voltar para a presença de Deus. Aquele jovem, ele perdeu ali a primeira oportunidade de voltar para o pai. Quando ele havia perdido tudo, ele ainda resolveu ficar longe do pai. Aí vem no versículo a seguir: e desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos, que era dado aos porcos. Veja bem, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Bolotas aqui quer dizer lavagem. Olha só, o filho que tinha tudo na presença do pai, o filho que gozava de toda a prosperidade que era do pai, também era dele. Tudo que era do pai também é nosso. Assim é nós com Deus. Deus é o Deus dono do ouro e da prata. Ele é o nosso provedor. E se Ele quiser,
Ele te dá ricas bênçãos. Você não tem necessidade de sair da presença de Deus. O versículo a seguir vai dizer assim, versículo 17. Aí vem a hora que ele realmente cai em si. E caindo em si, diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. No versículo 17, ele começa a cair em si. Depois de ter havido perdido tudo, ele então caiu em si. E depois que ele perdeu tudo, ele ainda foi procurar uma maneira de sobreviver, buscando outros auxílios. Mas no versículo 17, ele caiu em si, que o auxílio que ele precisava para se reerguer e se pôr de pé era na presença do Deus Todo-Poderoso, seu Pai. Amém? E aqui no versículo de número 18, seguindo a nossa leitura: e levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aqui ele está ainda em pensamento. No versículo 17 ao versículo 19, está em pensamento. Ele pensou, ele caiu em si e começou a pensar: poxa vida, vou me levantar, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Até aqui, versículo 17 ao versículo de número 19, estava no pensamento. E tem muita gente aí fora que já pensou em voltar, mas ainda não voltou. Que já pensou em se arrepender, mas ainda não se arrependeu. Que já pensou em regressar, em pedir perdão a Deus e voltar para a presença do Senhor, mas ainda continua lá fora. Aí então, a partir do versículo 20, ele começa a pôr em ação aquilo que ele havia pensado. Versículo 20: e levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço. Aqui ele começa a ter uma ação. Ele resolveu se levantar. E quantas pessoas estão aí fora já caído? Ei, mas eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Talvez o Espírito do Senhor está falando a você. Está caído, está fracassado, está derrotado, está sujo. Mas o Espírito Santo está dizendo para você: volte, levante-se, volta para a casa do Pai. E interessante que no versículo 20, ainda estava longe, viu o seu pai. Quem viu aqui, olha só que interessante, quem viu não foi o filho primeiro. Quem viu primeiro o filho ao longe foi o pai. Olha só o desejo do pai de um dia aquele filho regressar à sua presença. Olha só, o filho estava necessitado, ele já havia tomado a postura e a decisão de voltar para a presença de Deus, mas quem estava mais ansioso pelo seu retorno era o seu pai. Tanto que o texto diz que o seu pai o viu de longe. E como se não bastasse ter visto, ele correu. O correr fala de uma saudade, sabe? Eu não tenho filhos, mas aqueles que têm filho vão se identificar com o que eu vou falar. Quem de você, pai ou mãe, ao chegar em casa, viu sua criancinha, seu menininho, seu filho, correndo para você ao chegar? Era de quê? De saudade. Saudade do papai que havia trabalhado o dia todo, o dia inteiro. E
Deus está assim também, de braços abertos, te esperando, esperando você voltar, esperando você tomar a decisão de voltar. Continuando, no versículo de número 21, diz: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele volta com arrependimento, ele volta reconhecendo que errou, que falhou. E talvez hoje o Espírito sentiu uma emoção, sentir uma energia de Deus aqui nessa vida, nesse lugar. Eu senti uma unção de Deus nesta palavra. Queridos, ele voltou com arrependimento. E quando você volta com arrependimento, você volta disposto a deixar o Pai trabalhar na sua vida, sabe? No versículo de número 22, diz: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e veste-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Glória a Deus. O pai pediu aos seus servos para trazer um bezerro cevado. O bezerro cevado é o melhor que o pai tem no seu rebanho. Geralmente, ocasionalmente, era usado para as melhores festas, as melhores cerimônias. Mas para este pai, não havia cerimônia mais importante do que essa: o encontro do seu filho para com ele e o encontro dele para com seu filho. E é assim que Deus faz. Deus, ele te espera de braços abertos para te dar o melhor, em no nome de Jesus. Amém, queridos? Aqui também no versículo de número 23: e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos junto, no plural, comamos e nos alegramos, porque quem está feliz quer compartilhar a felicidade. E o pai estava feliz, então o pai chamou convidados para aquela festa. Versículo de número 24: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Olha só que interessante. O pai disse que o filho estava morto. Ele não se conteve em apenas dizer que o filho estava perdido, porque é exatamente assim que eu e você e qualquer um outro somos. Longe da presença de Deus, nós estamos mortos, estamos sem vida, estamos sem esperança, estamos sem alegria, estamos sem paz, estamos sem amor, estamos literalmente em trevas. Então o pai vai dizer que ele estava morto, mas reviveu. Ele estava morto e reviveu. E no versículo ainda a seguir vai dizer: quando veio e chegou, 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. No versículo de número 25, entra um outro personagem, o irmão mais velho, aquele que tinha maior maturidade, tinha uma bagagem de experiência, de maturidade a mais um pouco do que o seu irmão mais novo. E então, ele aqui nesse versículo entra em ação e diz assim o texto: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Até então, ele não sabia qual era o motivo da alegria de estar vendo uma festa na casa de seu pai. Mas ele não se conteve com sua curiosidade, e no versículo a seguir, ele pediu, ele disse, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E o servo disse no versículo 27, e ele lhe disse:
Veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Aí ele ficou sabendo o motivo de haver uma festa. No versículo 28, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Ele se indignou, o irmão mais velho, não foi pela volta do seu filho em si, mas foi do simples fato de seu pai ter pegado o melhor que ele tinha, em memória do seu filho, em comemoração ao retorno, ao regresso do seu filho. E é isso que Deus tem para você. Quando você voltar, Deus está te esperando para te dar o melhor. Deus vai lhe encher de graça, de unção, sabedoria, conhecimento, prosperidade. Deus vai lhe dar um bom futuro, um bom casamento. Você vai ser bem-aventurado em todas as áreas da sua vida. Deus está esperando o seu regresso. Volte. Papai está te esperando. E aí então no versículo a seguir, versículo de número 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Queridos, eu vou responder para muitas pessoas. Eu vou falar ao coração de milhares de pessoas que estão dentro da igreja, nunca transgrediu, nunca, como esse filho mais velho, ele falou a verdade, ele não mentiu. Pai, eu nunca transgredi contra o Senhor, eu não fiz as loucuras que meu irmão mais novo fez, de pegar a sua herança e partir por aí, gastando tudo dissolutamente. Mas aí, no versículo a seguir, olha só o que o pai diz: vindo porém este teu filho, ele ainda dizendo, vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Olha só, queridos, até então, nem o pai, nem o próprio filho mais novo havia relatado os seus pecados cometidos outrora. O que eles fizeram no mundo? Mas no versículo de número 29, qual nós lemos, o irmão mais velho, não se contentando com a alegria daquele pai estar recebendo seu filho, ele faz questão de jogar na cara do pai o que aquele irmão mais novo havia cometido, havia feito. Ele fez questão. E tem muita gente que não volta para a casa do Senhor. Você sabe por quê? Não é por causa das amizades, não é nem tanto mais por causa das amizades aí fora, porque a pessoa já caiu em si, mas às vezes é por medo de um preconceito, do que os outros irmãos irão dizer, irão falar, apontar os seus erros e defeitos. É isso que acontece muitas das vezes. Mas seguindo o texto, versículo de número 31, diz: e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Você sabe o que isso quer dizer? Para você que está tanto tempo na casa de Deus, já era para aquele irmão mais velho, se ele quisesse, se ele tivesse pedido, se ele tivesse pedido ao pai, o pai teria feito festa todo dia o pai separaria do seu rebanho um bezerro cevado, o melhor do seu rebanho, para dar para aquele filho. Mas às vezes nós não pedimos,
E quando nós não pedimos e nós não recebemos, nós se indignamos com os outros que recebem, que pedem e recebem, que Deus está disponível a abençoar a todos. A todos. Estamos finalizando. No versículo de número 32, para a gente finalizar. Mas era, o pai agora está respondendo, filho, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, mas era justo. Queridos, está escrito na palavra de Deus. Às vezes, aos olhos dos outros, vai ser injusto, mas aos olhos daquele pai era justo. Receber com alegria alguém que cometeu um pecado, um delito, fracassou, fraquejou e regressou com arrependimento. O texto vai dizer que era justo. E quem nos justifica é Jesus. Você pode ter feito o que você pode ter feito o que você fez lá fora, não importa o que você fez. E Deus está te chamando do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixar você como está. Eu, se eu fosse você, eu corria para a presença de Deus, porque é isso que Deus faz. Mas era justo, e é justo, é justo a festa que Deus irá fazer nos céus pela tua vida, pela tua alma que me escuta, que assiste esta live, no nome de Jesus Cristo, porque eu sei que esta palavra tem endereço, tem coração, que o Espírito de Deus está falando, está direcionando, no nome de Jesus Cristo, amém? E para finalizar, vou ser muito breve. Em outra oportunidade, em uma outra live, estarei contando meu testemunho por inteiro, muitas coisas, mas eu quero relatar, resumidamente, esse aqui que vos fala, Justino Ribeiro, foi um filho pródigo. Que um dia esteve na presença de Deus, buscou, adorou ao Senhor de todo o seu coração, e Deus o abençoou sobremaneira. Estou falando de mim. No ano de 2005 para 2006, eu havia me convertido. Mas devido a alguns intempéries da vida, eu fui me esfriando e aos poucos me afastando da presença de Deus. E quando eu estava com a vida bem ajeitada, bem próspera, Deus havia me aberto portas de emprego, um bom salário, numa renomada empresa, onde eu tive a oportunidade de comprar coisas que eu sonhava, carro zero, uma casa. Eu tive tudo isso. Mas um dia, assim como este filho pródigo, meteu a mão na herança e o inimigo trabalhou na sua mente. Ele não se contentava mais em apenas estar na casa do seu pai. E aos poucos ele foi se distanciando, e assim foi a minha vida também. Um tombo, uma queda, um desvio, não acontece da noite para o dia. Eu estou falando com pessoas que já estão quase trilhando por esse caminho, e Jesus está dizendo para você: volte, não vá por aí, vai ser doloroso. Escuta eu, Justino Ribeiro, que estou dizendo isso para você. É melhor estar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando tudo acabar, os amigos que faziam roda à sua volta vão te abandonar. Quando tudo acabar e não houver mais recursos algum, até mesmo aquilo que você desejar. Olha o que o filho pródigo desejava: comer migalhas, as bolotas dos porcos, lavagem. E nem assim
as pessoas permitiam ele comer, ou seja, até o que era ruim, as pessoas não queriam lhe dar. E assim acontece na nossa vida. Eu me distanciei, perdi tudo que eu tinha, porque comecei a gastar meu dinheiro em noitadas, bebidas, enchi o carro de mulheres. Eu tenho certeza que tem amigos aí assistindo ou assistirão depois que vão confirmar que eu falo que é verdade. Lá na cidade de São Mateus, em São Mateus, ali em Guriri, eu tinha um apelido, né? Neto Bahia. Troquei em todas as páginas do Facebook, tudo, devido à minha chamada. Eu não quero ser chamado por apelido, mas pelo meu nome, porque Deus me chama pelo meu nome. Então ali, queridos, naquele lugar eu conheci muitos amigos, muitas amizades, mas foi aonde eu me perdi ali ferrenhamente. Você lembra tem um texto, um versículo que diz: um abismo chama outro abismo. Eu comecei na cerveja, na mulherada, na noitada, prostituição, mas aquilo já começou a ficar muito fraco, sabe? Coisas que o diabo coloca na sua mente. E aí então eu vim experimentar a cocaína. E nesse experimentar, não consegui mais me libertar. Eu me vi preso àquela situação. Todos os dias eu comprava cocaína para cheirar. Geralmente, na maioria das vezes, dentro do meu quarto. Era para me ter trago aqui exemplificar, mas era um prato, um cartão de crédito e a cocaína que eu usava dentro do meu quarto. Poucas vezes usava entre os amigos, mas tem amigos aí que vai estar assistindo, está vendo a minha transformação. Alguns já começaram a me mandar respostas da minha libertação, da minha transformação, glória a Deus. E eu tenho certeza que Deus também vai fazer isso na vida de milhares de pessoas. E para finalizar, eu prometo fazer uma outra live contando meu testemunho assim bem detalhadamente, porque é muita coisa, então o tempo nos é curto. Mas como que se deu o processo da minha libertação? E tem muita gente que vai precisar ouvir isso aqui. Em Romanos capítulo de número 6, vai nos dizer o seguinte, no versículo 6, no versículo de número 16 diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida? A obediência ao Evangelho de Jesus, a obediência a Cristo para a justiça. Queridos, eu queria sair dos meus vícios, mas não conseguia. Mas como Jesus e a maioria das pessoas vão ser assim, nós só vamos buscar a Deus como último recurso, infelizmente. Depois que aquele filho pródigo perdeu tudo, foi a zero. Então ele caiu em si, depois que já havia perdido tudo. Mas ainda bem que ele lembrou de seu pai e regressou. E Deus lhe restituiu tudo de novo. Lhe devolveu vestes novas, botou um anel no seu dedo e lhe deu umas sandálias nos pés. Isso fala de dignidade. O pai devolve a dignidade para o homem. Então eu me via preso e não conseguia me libertar. Até que um dia, queridos, eu vim para a cidade de Linhares e fui numa igreja. Eu vim à procura de emprego, porque estava morando de favor e não tinha mais dinheiro para nada. Então eu vim. Aí fui numa igreja. Foi aonde eu caí em si. Me prostrei diante do altar. Chorei amargamente, chorei copiosamente. Mas aquele choro, aquela minha entrega me colocou debaixo de um senhorio de Jesus. O texto vai dizer: a quem você obedece,
Você é servo daquilo que você obedece. Você obedece o seu pecado, você é servo do diabo, que é pecador, que é aquele que é o pai das trevas. Mas se você obedece à justiça, ou seja, a Jesus, para a sua justificação, então aí, a partir deste momento, o diabo não exerce mais poder sobre sua vida. Amém? Você às vezes está aqui com vontade de largar a cocaína, com vontade de largar a cerveja. Eu tomava cerveja todo dia, irmão. Todo dia, tinha que tomar cerveja. Mas quando eu fui à presença de Jesus Cristo, aí então, o senhorio sobre mim mudou. Era o diabo, era o pecado. Mas Jesus, eu fui até Cristo. Agora é o governo de Cristo sobre minha vida. E só Ele que pode te libertar. É só Ele que pode libertar você. É só Ele que pode libertar a sua vida. É só Ele. E Ele está te chamando. Ele quer fazer. Ele quer fazer. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida e finalizar esta live. Pai amado, Deus querido, Tu és aquele que deu a vida, Jesus, por estes que me ouvem, por estas pessoas. A Tua palavra diz que o Filho de Deus se manifestou ao mundo para desfazer as obras do diabo. Que o Senhor, meu Deus, vem estar desfazendo as obras do diabo na vida desta pessoa que me assiste, que ouve, em no nome de Jesus Cristo. Se tudo isso que nós fizemos aqui, Jesus, as adorações, as ministrações do Flávio, a minha ministração da Tua palavra, se isso não gerar transformação lá, nos corações, nas vidas, de nada adiantou. Então eu te invoco, Espírito de Deus, vai de encontro a esta pessoa que se encontra talvez agora de joelhos, chorando, talvez pensando em se suicidar, Jesus. Mas há uma oportunidade que o Senhor está dando para esta pessoa. Volte. O Pai está te esperando de braços abertos. Em nome de Jesus. Ouça essa palavra. Seja tocado por essa palavra. Procure uma igreja mais próxima da sua residência. Vá o mais rápido possível à casa do Senhor. Faça uma aliança com Deus. Aceite Jesus Cristo. Se você mora aqui nas redondezas do bairro Canivete, aqui é uma igreja apaixonado, te esperando para te abraçar, para te receber. Amém? Em nome de Jesus. Fica com Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.